Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Estamos aqui juntos para mais uma meditação da palavra, para mais um encontro pessoal com Cristo. Meu nome é Aleandro Bessa e é um prazer ter você aqui comigo para a gente orar. E hoje, nessa quarta-feira, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Hoje, nessa quarta-feira, o Evangelho nos leva para um lugar de profundidade absoluta, porque aqui Jesus não está apenas ensinando uma verdade, ele está revelando o centro de tudo. Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. E quando Jesus diz eu sou, ele não está oferecendo mais uma ajuda, mais uma resposta pontual, mais um recurso para os nossos dias difíceis. Ele está dizendo assim: eu sou aquilo sem o qual a tua alma continua faminta. Eu sou aquilo sem o qual, mesmo tendo tantas coisas, você continua vazio. Eu sou o que sustenta, o que preenche, o que dá vida, o que permanece. E aqui já existe um confronto muito sério, porque nós passamos a vida tentando matar a fome da alma com coisas que nunca foram feitas para alimentá-la. Nós buscamos paz em circunstâncias favoráveis. Nós buscamos valor na aprovação dos outros. Nós buscamos segurança no dinheiro, nós buscamos descanso no controle, nós buscamos preenchimento em relações, em experiências, nós buscamos preenchimentos em distrações, em conquistas, em imagem que construímos de nós mesmos. E por um momento parece que funciona. Por um momento parece que nós estamos melhores, mas a fome volta, a sede volta, o vazio volta, porque nada criado consegue ocupar o lugar do Criador. E então Jesus vem e diz assim: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Isso não significa que o discípulo nunca mais vai atravessar lutas. Isso não significa que o discípulo nunca mais vai atravessar secas, desertos ou noites. Na verdade, isso significa que no centro da alma existe algo que mata a fome, a sede. Isso significa que no centro da alma existe agora uma fonte. Existe uma sustentação que o mundo não consegue dar e por isso também não consegue tirar. Significa que a pessoa já não vive mendigando sentido em qualquer lugar. Já não precisa fazer de cada resposta humana uma questão de sobrevivência interior. Já não está mais
condenada a viver correndo de poço em poço, de migalha em migalha, de alívio em alívio, sempre exausta e sempre faminta. Significa que em Cristo a alma encontra casa. Mas então Jesus diz algo mais doloroso, ele fala assim: vós me vistes, mas não acreditais. Isso é muito forte, meus irmãos. É forte porque revela que é possível ver e não crer. É possível estar perto e não se render. É possível escutar a palavra, presenciar os sinais, experimentar os toques de Deus ao longo da vida e ainda assim continuar sem se entregar de verdade. E aqui está um dos dramas mais profundos da vida espiritual. O problema nem sempre é a falta de acesso. Muitas vezes é resistência interior. Não é que Deus esteja escondido demais, é que o coração ainda não quer se desarmar o suficiente para crer. Tem gente que já viu Deus agir, já recebeu livramentos, já teve portas abertas, já viveu milagres discretos ou grandes, já foi sustentada em dias impossíveis, já ouviu a palavra e sentiu o coração ser tocado, já percebeu claramente que havia ali algo de Deus, mas continua sem crer de verdade. Continua se abandonando nos braços errados. Não quer se abandonar nos braços de Cristo. Continua querendo ter o controle, as garantias, as reservas, as explicações totais. E Jesus diz com clareza: vocês viram, mas não acreditam. Ou seja, ver não basta. Não basta não, meu irmão e minha irmã. Ver não basta se o coração continua fechado. E então mais para frente o evangelho muda de tom e se torna de uma ternura imensa. Porque Jesus diz assim: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Isso é de uma beleza que quase não cabe em palavras, porque aqui o Senhor está revelando a segurança do coração de Deus. Quem vem a Cristo não encontra rejeição. Quem chega de verdade não encontra a porta fechada. Quem vem com a fome real da alma, quem vem cansado, ferido, pecador, fraco, confuso, necessitado de misericórdia, não é mandado embora. A palavra diz: não os afastarei. Essa frase deveria curar muita gente por dentro. Porque tem pessoas vivendo há anos com a sensação de que Deus está cansado delas. Cansado das quedas, das incoerências, cansado dos atrasos, das recaídas, cansado das promessas quebradas, da lentidão para amadurecer. E o evangelho de hoje responde com autoridade: quem vem a Cristo, ele não afasta. Isso não é licença para viver relaxado no pecado, não. Isso é esperança para quem tem medo de voltar. Não é desculpa para viver na superficialidade. É remédio, na verdade, para o desespero. Cristo não afasta quem vem, porque Ele recebe, Ele cura, Ele sustenta, Ele trabalha, Ele transforma, mas Ele não afasta. E isso precisa entrar fundo no teu coração hoje, meu irmão e minha irmã, porque você talvez já tenha tentado se aproximar de Deus carregando vergonha. Talvez você ache que já errou demais, que já adiou demais, que já se contaminou demais, que já endureceu o coração demais. E hoje Jesus olha nos seus olhos e diz assim: vem. Não porque você está impecável, vem justamente porque você está faminto. Vem justamente porque você está cansado. Vem justamente porque a tua alma já descobriu, mesmo que tarde, que não consegue continuar se sustentando sozinha. E depois Jesus diz algo ainda mais profundo, ele fala assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui nós somos conduzidos ao coração da obediência do Filho.
Jesus não vive centrado em si. Não é governo por impulso, por conveniência, por preferência própria. Ele não governa por ego, por autoproteção. Ele vive totalmente voltado para a vontade do Pai. E isso também é um confronto para nós, porque boa parte do nosso sofrimento nasce de uma vida inteira organizada em torno da nossa própria vontade. Nós queremos que Deus entre nos nossos planos, abençoe os nossos caminhos, confirme as nossas escolhas, santifique os nossos desejos, enquanto Jesus veio justamente para nos arrancar dessa escravidão do meu jeito e nos ensinar a viver a partir do querer do Pai. E aqui existe uma pergunta muito necessária. A tua vida está centrada em quê? Na vontade de Deus ou na tua? Porque enquanto o centro continua sendo o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, a alma vai continuar faminta. Mas não porque Deus seja cruel, mas porque nós somos feitos para mais. Nós fomos feitos para viver em comunhão com a vontade daquele que nos criou. E Jesus é o caminho concreto dessa comunhão. Em Jesus nós vemos pela primeira vez de forma perfeita o que significa uma vida totalmente orientada pelo Pai. E então Jesus revela a vontade do Pai. Ele fala assim no Evangelho: que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E isso é profundamente consolador. O coração do Pai não é perder, é salvar. E o coração do Filho não é descartar, é guardar. O projeto do céu não é que você fique se arrastando sem esperança até o fim. O projeto do céu é ressurreição. É vida eterna, é comunhão definitiva, e aqui o Evangelho nos coloca diante de algo muito maior do que as nossas urgências diárias, porque Jesus não está apenas resolvendo hoje, Ele está conduzindo tudo para o último dia. Ele está trabalhando com a eternidade, e isso é muito importante. É importante porque às vezes nós reduzimos Deus demais. Nós queremos que Deus nos ajude a atravessar a semana, a resolver uma pendência, a aliviar uma dor, a abrir uma porta, dar recursos, e tudo isso pode ser legítimo. Mas nós esquecemos que Cristo está trabalhando por algo infinitamente maior: a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa vida eterna. O nosso destino final. O olhar de Jesus vai muito além do alívio imediato. Ele quer te dar vida que não morre. Ele quer te conduzir até o fim. Ele quer te ressuscitar no último dia. Ele quer que nada de você se perca naquilo que foi realmente entregue a Ele. Tanto que Jesus repete, quase que como quem quer gravar isso com força na nossa alma. Ele diz assim: esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está o centro do Evangelho. Ver o Filho, crer no Filho, receber a vida eterna, ser ressuscitado por Cristo, tudo converge para Jesus. Tudo passa por Jesus. Tudo se decide em Jesus. E isso nos obriga a sair de uma espiritualidade vaga, genérica, sentimental, descentrada. Isso quase nos obriga a entrar numa fé concreta, pessoal e real. Fé no Filho, crer no Filho, crer que Jesus vai fazer tudo. Tudo tem que passar por Ele. Não é ver milagre e parar nele. Não é gostar de palavras bonitas sobre Deus.
Não é cultivar uma religiosidade difusa, é ver o Filho, é crer no Filho, é aderir ao Filho, é descansar no Filho, é permanecer no Filho. E isso muda tudo, porque a vida eterna não começa só depois da morte biológica, ela começa agora, em quem já encontrou em Cristo o centro da existência. A pessoa ainda atravessa lutas, ela ainda vai atravessar, mas já não vive condenada ao vazio. Ela ainda vai passar por noites, mas já não está sem destino. Ela ainda luta com fraquezas, mas já não pertence à morte e já existe nela uma vida que veio do céu. E talvez o que esteja faltando em você não seja mais força para continuar remando sozinho. Talvez o que esteja faltando seja justamente isso: parar de tentar se alimentar de tantas coisas e vir de verdade a Cristo. Talvez a sua alma esteja cansada não porque Deus não fez o suficiente, mas porque você ainda está tentando viver sem o pão da vida no centro. Talvez você esteja oscilando tanto porque faz de Jesus uma parte da vida, quando na verdade Jesus quer ser o sustento da vida inteira. E eu preciso te dizer isso com muita clareza: não há descanso real fora de Jesus. Pode haver uma distração, pode haver um prazer momentâneo, pode haver um alívio temporário, pode haver uma impressão de satisfação por um tempo, mas descanso de alma, aquela paz profunda, aquele sentido da vida, aquela permanência, aquela vida que resiste ao desgaste, isso só existe em Cristo. Porque só Ele desceu do céu. Só Ele foi enviado pelo Pai. Só Ele não rejeita quem vê. Só Ele guarda até o fim. Só Ele ressuscita no último dia. Então, meu irmão e minha irmã, esse evangelho é um chamado, não para um entusiasmo superficial, não para uma emoção religiosa passageira. Esse evangelho é um chamado para vir a Jesus de verdade, com a fome real, com a sede real, com o coração inteiro, não apenas com pedidos, mas com entrega de verdade. Não apenas querendo resolver necessidades, mas querendo o próprio Filho, não apenas atrás do pão que passa, mas atrás do pão que permanece. E é por isso que eu te convido a colocar aqui nos comentários como uma decisão, como um gesto muito simples e muito profundo. Coloca assim: Jesus, eu venho ao Senhor como minha vida. Jesus, eu venho ao Senhor como minha vida. E você pode escrever isso como uma oração, como uma decisão, como uma resposta. Coloca: Jesus, eu venho ao Senhor como minha vida. Enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa, eu estou aqui para orar por você. Enquanto você vai digitando, tá? Eu te convido a clicar nessa palavra que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, na palavra inscrever-se. Ao clicar nessa palavra, você faz parte dessa família de oração e todos os dias nós vamos interceder por você. Amém? Também te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, de curtir, porque isso nos ajuda a alcançar mais corações. Amém? Agora que você já digitou, agora que você já faz parte da nossa família de oração, que você já curtiu, eu te convido a fechar os seus olhos e a falar assim comigo, com a mão sobre o seu coração, se você puder. Se não puder, apenas eleve seu pensamento ao céu e fala assim, com o coração aberto, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu procurei saciar a minha fome em lugares errados. Eu corri atrás de respostas, eu corri atrás de alívios, eu corri atrás de seguranças e distrações, mas eu continuei vazio por dentro. Hoje eu volto meu coração para o Senhor. O Senhor é o pão da vida.
O Senhor é aquilo que a minha alma mais precisa. Eu venho a Ti com a minha fome, com a minha sede, com o meu cansaço, com a minha carência profunda. Não me deixe viver à margem de Ti. Me alimenta com a Tua presença. Me sustenta com a Tua verdade. Me segura com a Tua mão até o último dia. Amém. Continue em silêncio por um instante. Se você puder, feche os seus olhos e fala com Jesus. Agradece. Agradece a Ele porque Ele não te ofereceu migalhas para sobreviver. Agradece a Jesus porque Ele não te ofereceu o lixo. Ele te ofereceu a si mesmo. Agradece porque Ele não se afastou quando você foi a Ele. Agradece porque a vontade do Pai em relação a você não é perda, mas sim salvação. Agradece. Pede para Jesus receber o seu coração. Pede para Jesus reordenar os seus desejos. Pede para Jesus tirar de você a fome desordenada. Pede para Jesus para te ensinar a viver alimentado por Ele, para que Ele possa guardar você nas mãos até o dia da ressurreição. Conversa com Jesus, agradece, pede a Ele, vai pedindo, vai conversando. Eu não tenho nada pra te convencer, só tenho a verdade do meu próprio ser. Largo as minhas listas, largo meu valor, pois só Tua graça me faz vencedor. O Teu olhar vê o meu coração, o Teu amor é a minha oração. Me justifica, Senhor, me justifica, Senhor. O Teu olhar vê o meu coração, o Teu amor é a minha oração. Me justifica, Senhor, me justifica, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, eu te apresento cada coração faminto, cada alma cansada de buscar satisfação onde ela nunca poderá ser encontrada. Eu te apresento cada pessoa inquieta, cada pessoa oscilante, exausta, tentando se sustentar com o que passa. Visita essas vidas agora, Pai. Atrai para o Filho, dá a eles fome de pão verdadeiro, liberta da dependência do que parece e dá a eles descanso em Cristo. Eu te peço pelas famílias, onde houver vazio, derrama a Tua presença, onde houver carência,
traz o teu amor. Onde houver correria, traz o teu centro. Guarda os pais, os filhos, os casamentos e os lares. Eu te peço pela saúde, toca no corpo dos enfermos, na mente dos aflitos, na alma dos cansados, dá cura, paz, equilíbrio e força. Eu te peço também pela vida profissional e financeira, dá provisão, sustenta os que estão lutando, abre portas, mas acima de tudo não deixe que ninguém aqui acredite que o pão exterior basta para sustentar uma alma. E acima de tudo, Senhor, eu te peço, nos faz vir ao Filho com o coração inteiro. Nos faz e nos dê uma fé real. Nos dê sede da eternidade. Nos dê fome do Senhor e que a tua promessa se cumpra em nós. Que não sejamos perdidos, mas guardados, sustentados e ressuscitados no último dia. E que nossa vida já comece a ser eterna agora, porque foi plantada em Cristo. E é com essa fé que nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele visite a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho, o teu coração. E que nessa quarta-feira Ele te atraia ao Filho. Ele sacia a tua alma com o pão da vida e te faça viver já agora da eternidade que não passa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Aleandro Bessi e eu oro por você. E guarda isso no fundo do seu coração. Quem vem a Cristo não encontra só ajuda para hoje, encontra a vida para sempre. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.